Bom dia! Vamos começar aqui a nossa lição de escola dominical hoje. Nós, na semana passada, né, nós não tivemos porque justamente a lição se estendeu e foi muito bom na nossa igreja. É um assunto, né, bem interessante para nós e você vai estar vendo aqui também, nesses pontos, algumas coisas muito interessantes, que é o assunto de hoje. O assunto trata sobre confrontos, né? Aqueles conflitos que existem, né, e o chamado resolução de conflitos. Os conflitos, eles existem e existirão. Quem de nós nunca teve conflito dentro da igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho? A questão é como tratá-los, esses conflitos. Então, a nossa lição de hoje vai nos ensinar, nos orientar de como fazer isso. Então, nós vamos começar aqui com você para a gente ter esse espaço bom, para a gente ter aqui uma boa coisa, né? Então, logo de início, nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude e nos oriente. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir nesta manhã, no dia de hoje, que o Senhor nos ajude, nos conduza e que aqueles que ouçam, que aprendam, possam entender, ó Deus, com seriedade de que os conflitos devem ser solucionados. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a gente sabe que, como diz, né, os conflitos são comuns, como diz a nossa lição, mas a resolução é justamente essa questão que a gente tem que ver, porque às vezes a resolução ela é incomum e as pessoas não resolvem os conflitos. Então, e a tendência é vai para frente, vai deixando, né? Aquele negócio de colocar o tapete, porque, como diz aqui, o coração pecaminoso foge da resolução do conflito, pois acha que será ainda mais prejudicial e sairá mais machucado ou ofendido, ou não está disposto a confrontar seu irmão, preferindo deixá-lo na vida pecaminosa. Então, a gente tem, né, a gente vê, você vê, e aí você vai deixando. Né? Então, e enquanto isso, como diz aqui, o coração alimenta amargura, rancor, raiva, sentimentos que são pecaminosos e outros que levam também a, atos, né, e a ações pecaminosas. Então, é necessário que haja confronto. É necessário que você me confronte, que eu te confronto, que os pecados sejam expostos, sejam confessados e abandonados, na verdade. Então, é uma palavra forte, hoje em dia, a palavra confronto, porque sempre se olha com olhares atravessados. Então, e muito pouca gente tem essa disposição. Então, nós vamos ver nessa lição justamente isso, essa prática que é para melhor desenvolvimento da nossa santidade, da sua santidade. Então, você e eu precisamos ser norteados por esse processo. Então, e para isso deve haver uma orientação correta e bíblica no processo, terá mais conflito que resoluções. Então, a gente tem essas questões aí para sermos tratados, não é? Então, aqui, nesse parágrafo, né, onde fala sobre o critério para o cristão, é o ensinamento de Cristo. Esse é o critério para a resolução. Ele é fundamental para uma igreja crescer saudável, né, e desenvolver. Né? Então, a gente precisa disso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem aqui esse primeiro ponto essencial para nós, que confrontação é necessária. E você vê que, por diversas razões, porque nós, apesar de não ser agradável, mas por duas razões que vamos ver aqui, elas são, primeiro, então, a primeira das razões é que nós somos, primeiro, nós somos tutores dos nossos irmãos.
Então, você tem que entender isso. Nós somos tutores dos seus irmãos. Isso está bem claro em Gênesis capítulo 4, quando Deus procura Caim, né, perguntando a ele pelo paradeiro do seu irmão. E Caim diz: acaso sou eu tutor do meu irmão? Somos, muitas vezes, tentados a usar o argumento de Caim. Mas somos advertidos na Escritura a uma questão de mutualidade, né? Como está no texto de 1 Coríntios 12, 12 a 30, a unidade do corpo, ou seja, os membros eles respondem um pelo outro. Se um membro sente, então o outro sente, como diz o texto. Então, a gente precisa entender não, mas essa questão da unidade que envolve a santidade do corpo de Cristo. Então, se todo o corpo está doente, se uma parte do corpo, se o seu está doente, todo o seu corpo sente. Então, a mesma coisa deve ser por parte também da igreja. O segundo questão é que o confronto ela tem um propósito único, ela tem o propósito de quê? De restauração. Então, aquele que está em pecado vive em desconformidade com a lei de Deus. Então, você tem disso diante dessa necessidade de exortar e para tratar. Nós não podemos ficar de maneira nenhuma ao como e quando fazer. Por isso que Cristo nos dá instruções importantes. Então, nós não podemos ser guiados pelo nosso coração. Nós não podemos ser guiados pelas nossas direções. Nós temos que ser guiados pela orientação de Cristo. Então, nós não podemos de maneira nenhuma, porque o coração é enganoso. O coração, ele te engana, como vamos dizer assim, é uma redundância. Então, a gente precisa entender que não seguir pelo coração. Eu sei que nesses momentos, né, há momentos fortes, emoções fortes, mas seguir pela orientação da palavra de Deus. Isso aqui é importante, na verdade. Então, vamos lá. Então, você vê que é necessário. O segundo ponto nós devemos confrontar o nosso irmão com amor. No texto de Mateus, que é um texto que é clássico, né? Nessa área, vamos dizer assim, orientada pelo Senhor Jesus, você pode ver que há uma orientação básica, na verdade, há uma orientação direta, de que ele diz assim, então, 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, né, questioná-lo, perguntá-lo, entre ti e ele, só se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o irmão deve ser confrontado. Mas a questão é, quem devemos considerar irmão? Então, na verdade, aqui é alguém que sugere fazer parte da família, né? Sugere alguém que, se é família de Cristo, é família de Deus. Então, alguém que confessou e professou sua fé. Então, esse devia ser, essa pessoa, alguém que vive coisas comuns do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o irmão apontado aqui, e referente a uma relação de família, claro, e no sentido espiritual, ela se refere a outro membro da nossa família espiritual. Então, não é somente tratar irmão aqui como família. Então, nós temos visto, não podemos deixar, de maneira nenhuma, nosso irmão viver em pecado. Né? Não podemos deixar, de maneira nenhuma, nosso irmão viver em pecado. É algo que é muito sério, na verdade. Então a gente precisa, é parte da nossa responsabilidade, confrontá-lo, né? Então é parte de confrontá-lo e instruí-lo na palavra de Deus. Então a gente não tem essa habilidade.
essa natural. Então, a gente precisa confrontá-lo segundo a palavra de Deus. É orientado pela palavra de Deus para que ele chegue ao arrependimento. Se ele não quiser, é outra coisa, mas, como diz o texto, né? Se ele te ouvir, você ganhou ele. Né? Se não te ouvir, aí tem outros processos que ocorrem dentro do texto, que você pode ler lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Então, quais os pecados? Aí a questão agora é quando confrontar, quais os pecados devem ser confrontados e quais não devem. Então, vamos lá. Devemos confrontar qualquer ação. Primeiro, devemos confrontar devemos confrontar qualquer ação que proibida nas Escrituras. Então, isso é uma coisa básica. Foi contra a Escritura, se deve. Não podemos ser coniventes com o pecado do nosso irmão e o padrão para se definir o que é pecado, o que é pecado. O que é pecado é na Bíblia, né? Não, você ou o que você pensa está certo ou errado. Não é isso. Devemos confrontar qualquer pecado, né? Qualquer pecado, independente do seu tamanho. Então, essa é outra questão. Não importa se o pecado é grande ou pequeno, sendo pecado, deve ser confessado. Né? Eu tenho que ser confrontado. Então, devemos sempre tratar a esse respeito. Então, você tem aí 1 Coríntios 5:11, Gálatas 1:9, 2 João 9 a 11, que é uma epístola que só tem um capítulo. Gálatas 2, de 11 a 14, que você pode ver. Tito, né? Tito 3, 3, 9 a 11, Atos 5. Então, todos esses textos mostram tipo de pecados que foram confrontados. Até Paulo confrontou Pedro quando ele estava agindo de maneira com os gentios e outra com os judeus. Então, até Pedro recebeu uma repreensão. Então, e outra, devemos confrontar os pecados que são ações recorrentes, já que conseguimos julgar motivações, conseguimos mudar. E é errado julgar o coração de alguém. Então você não conseguimos, né? Você não julga motivações, mas ações, sim, ações têm que ser julgadas. Motivações não. É claro que toda motivação reflete já é coisa do coração. Então você precisa ver o que é que o seu coração está crendo, acredita, e aí estão vindo estas motivações aí sobre a sua vida. Devemos ainda confrontar os pecados que não podem ser ignorados. Então, você tem que também lembrar desse ponto. Você tem que lembrar desses pontos interessantes. Então, em 1 Pedro 4:8, lemos que o amor cobre multidão de pecados. Não podemos ficar confrontando pecado o tempo todo. Cada ação impensada, a palavra mais dura, pois se fizermos o relacionamento, não vai desenvolver e não exercitaremos o amor que cobre multidão de pecados. Então, a gente precisa, toda hora, palavra dura, uma ação impensada, na verdade, mas com muita sabedoria. A gente precisa, muitas vezes eu posso ter dado ter feito quando confrontado, ter dado palavras duras. Isso aí, às vezes eu repenso naquilo que eu falei e eu penso que às vezes posso ter sido, e aí é duro, na verdade, essa palavra dura, né? Quem confronta não quer isso, não quer. Você está confrontando,
Você deve confrontar em amor, né? Mas lembre-se que a verdade prevalece. Não é só aquele amor, não é amor no sentido de passar a mão, de falar mansinho, né? Mas de falar a verdade, a verdade, a verdade em amor. Então a verdade prevalece. Então você não pode esquecer de como a confrontação deve ser feita. Então, o que acontece, como diz a nossa lição? Muitas vezes, no anseio de resolver uma situação, e aí nós pioramos. Nós pioramos por causa da maneira que fazemos. Então, o como é de fundamental importância. Muito importante. Então, o Waymark, ele coloca 10 maneiras no livro, que está sendo quase que básico nessa nossa lição, que é que devemos confrontar nosso irmão sem demora. Não há indicação de algum intervalo na ordem de Cristo, Mateus, não. E devemos ser ágeis na resolução do conflito. Então, não é uma coisa que vamos deixar para amanhã, deixar para depois, e etc. Não. É algo que deve ser feito sem demora, de maneira que ela seja procedida de forma que as coisas cheguem de maneira mais decisória, vamos dizer assim. Né? Não pode ser deixado para amanhã. E aquele propósito, deixa para amanhã, você pode fazer hoje. Então, você tem. E aí, o Waymark, dentro da ordem ali, e no texto de Mateus 18:15, fala ainda, vai falar com seu irmão. Não é, eu vou amanhã, não, é na hora. Porque aquilo vai render. Então, você deve ser ágil na resolução do conflito para não haver desdobramentos. Então, ele coloca aqui algumas 10, né? Vou colocar aqui, marcar para você. Na verdade, que ele coloca 10 coisas para ser. Então, primeiro é com o propósito. A confrontação precisa ser feita direta. Não devemos falar, ser direta. Não devemos falar só se o assunto surgir. Ela deve ser verbalmente, pois a palavra ali está dizendo por arguir, em Mateus 15, significa convencer alguém de algo por meio de palavras. Depois, em particular, devemos seguir a orientação que a confrontação deve ocorrer entre ti e ele só. Então, é particular. Quarto, né? Com relutância, ou seja, não deve ser algo prazeroso para o cristão. Não deve ser algo que venha tratar com ofensa. Então, é isso aí. Eu vou até ler aqui o que diz Provérbios 17, 19, para que você entenda aqui, né? Então, vamos lá. Provérbios 17, 19. Melhor, o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Então, você tem aí muito cuidado com o que ama a contenda. Esse é um pecador. Ele ama o pecado. Quem vive a contender é pecador, né? Então, vamos lá. Com compaixão, o outro será capaz de aceitar a correção e instrução, se ele souber que você se importa com ele. Que ele está certo disso, na verdade. Com brandura. Então, Gálatas 6:1, entendemos melhor o ponto. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrigi-os com espírito de brandura. Né? Você corrige com espírito de brandura. Na verdade, então... Outro ponto é que você deve corrigir com humildade,
Lá em Filipenses notamos que a humildade deve ser cultivada dentro da igreja na mutualidade dos relacionamentos. Filipenses 2, vou ler para você aqui, Filipenses 2, de 1 a 4, ele diz assim, que se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranha afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a gente percebe que essa palavra humildade está ali no texto de Filipenses, fazer tudo com humildade. E humildade é fruto do Espírito, né? Como está lá nos dons. No fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5. Com cuidado, as palavras que usamos são fundamentais no processo de resolução dos conflitos. Então, por isso devemos ser cuidadosos nesse ponto, para que nós tenhamos até ganhar, né? Tentar para que a pessoa reconheça. Não esqueça de orar. Então, é Deus que vai operar, não é você. Lembre-se que a operação é de Deus, o agir no coração do homem é de Deus, é do Espírito Santo, não é seu. Então, se não der certo, não, tudo que você fez, então agir de maneira... Então, você vai estar assim fazendo para a glória de Deus. Então, a finalidade é de trazer a ajuda desse irmão e a finalidade é de fazê-lo se arrepender e viver em santidade. Tá bom? Segundo passo que a gente tem na questão dos confrontos. As instruções sobre como a confrontação deve se ocorrer estão em Mateus, não param no verso 15. Por exemplo, lemos no 16, se porém não te ouvir. Cristo mostra a possibilidade da primeira confrontação não ter alcançado o objetivo. Assim, o processo continua. Assim, os passos devem se continuar para que o irmão que está em pecado confesse e se arrependa. Os dois próximos passos, como diz aqui a noção, devem ser seguidos com o mesmo temor que o primeiro fez. E o Senhor orienta que nessa confrontação agora deve se chamar duas testemunhas, né, para essa próxima. Então, quando não houver arrependimento, o irmão faltoso eles testemunharão a respeito diante da igreja. Então, esses dois viram que ele não se arrependeu e eles são testemunhas também, quando for apresentado à igreja, que ele não se arrependeu. Então, para não parecer, né, assim, foi fulano que falou, não. Eu tenho essas duas testemunhas que eu fui falar, ele não se arrependeu e tal. O professor Dr. J. Adams, ele esclarece uma coisa interessante sobre as testemunhas. Então, não são meras testemunhas, elas são os primeiros conselheiros que buscam a conciliação de duas partes em crise. As palavras, se ele não atender, indicam isso. Essas pessoas são descritas como participantes ativos do processo de reconciliação. Então, essa recusa, quando acontece, então elas se tornam testemunha dessa pessoa. Elas não são somente um papel ali, né, uma estátua, mas elas tornam quando o papel for levado, quando o assunto for levado à igreja, aí ela será assim tão somente tratada, né?
será tratado na igreja. Ok? E Paulo deixa claro, eu vou abrir aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios 13:1, que o problema não pode ser levado à igreja a menos que as testemunhas estejam presentes. Então, 2 Coríntios 13:1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então, você vê aqui que já há uma orientação bíblica para que 2 ou 3 testemunhas, até o próprio Cristo tratou isso, né? Para que tudo fosse resolvido. E aí, Paulo, essas testemunhas, como diz em Gálatas 6:1, deve ser espiritual. Ou seja, uma pessoa mais madura, que conhece a Escritura, que vive em santidade, caminha segundo a vontade de Deus. Então, ela não vai estar somente para apoiar um lado, mas para confrontar o pecado também, quem quer que seja, no intuito de resolver o conflito. Então, eu vou marcar aqui para nós, né? Deve estar pronta, justamente isso. Aí, quando o coração é endurecido, o irmão deve ser levado, né? Deve ser levado à igreja. Então, a gente lembre-se disso, desses pontos essenciais para mim e para a sua vida. Ok? Então, a gente vai estar aí. Se esse é o último passo para buscar pelo arrependimento, então a gente precisa. O Wayne diz assim, eu vou ler aqui o que o Wayne Mack na vida. É um livro que está sendo aqui, como eu sempre falo, da cultura cristã, Vida na Casa do Pai. Ele diz que a maioria dos problemas na igreja pode ser resolvido pela aplicação fiel dos princípios que já discutimos. Mas algumas vezes a liderança da igreja e o corpo como um todo precisam se envolver quando todos os demais esforços fracassarem. Os irmãos que confrontou e as testemunhas devem apresentar o caso ao conselho da igreja, que, como representante da igreja, vai procurar o irmão faltoso para comunicar sobre o processo de disciplina que será iniciado. Então segue o código de disciplina. Se o irmão faltoso se recusa a ouvir também a igreja, então chega a sua exclusão do corpo de Cristo. Então, nós temos nesses versículos uma instrução caso o irmão se recuse ao arrependimento. Então, veja que se na primeira ele se arrepender, então a primeira instrução é válida, ele se arrependeu. Quando o coração do irmão, como está na lição, ele continua endurecido, Cristo nos orienta aqui como devemos tratá-lo como publicano e gentil. E quando ele fala disso, trata de pessoas que não pertenciam ao povo da aliança, que tinham uma vida de desobediência à lei de Deus. Então, o ato de excomungar alguém depois de um processo bíblico de confrontação e instrução é executado em nome do próprio Deus. Em verdade, como vos digo, que tudo que ligarde na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligado na terra terá sido desligado nos céus. Então, Deus é quem confere autoridade para esse processo, para o bem do seu povo, da sua igreja. Então, é Deus que está dando à igreja resolver isso, né? Para que alguém que seja excluído, ele não está mais ligado ao céu. Então, ele pode passar a ter a ação do diabo na vida dele. Então, essa exclusão, né, é o pior fato. Se todos tivessem consciência disso, não pediria exclusão, né? Porque aí passa a estar sobre a ação e a direção do diabo.
Concluindo, nós queremos lembrar que confrontar não é algo prazeroso. E nós que somos pastores sabemos disso. Não é algo que você goste, porque você vai tocar em sentimentos, em coisas que a pessoa não quer, né? Ou por vergonha, ou por ser dolorido, mas, né? Então, mas é necessário para a confrontação, é necessário para a restauração. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar os pecados de serem confrontados. E seria prejudicial para o indivíduo e para todo o corpo de Cristo. Então, a gente deveria praticar o confronto e estar pronto para ser confrontado. Então, esse processo irá levar à maturidade e a ser cada vez mais semelhança a Cristo. Então, imagina que você, né, está sendo confrontado, será confrontado. E você que vai confrontar, ore a Deus, prepare-se, né? Pois ali precisa e tem que ter a orientação e a direção de Deus para o ato e o procedimento que você vai fazer. Não é argumento no confronto de que você ofenda o seu confrontador, a quem você está confrontando. Não é argumento dizer da característica da pessoa, de que você é isso, você é aquilo, não. Nós estamos tratando sobre o pecado, nós estamos tratando nessa hora. E você fez isso, você se arrepende e tal, né? Não é começar o confrontado, começar a ofender, então já você pode parar, porque não há manifestação de arrependimento. Não houve, por parte de quem você está confrontando, o arrependimento. Ela vai começar a ofender. E aí você tem que tomar o cuidado para também não ofendê-lo. E aí não se resolve. Por isso que se chama as duas testemunhas, para que seja, segundo Mateus, aí, né? Porque, nesse ponto da lição, para que essas duas testemunhas tenham maturidade, também ver onde o confrontador está errado e o que confronta também seja uma testemunha. Para que, quando chegar na igreja, e aí, né, no caso, ir a um conselho, você tenha essas duas testemunhas para tratar a respeito disso. Então, isso ainda hoje é feito, né, no judiciário. Hoje existe esse reconciliador, né? Primeiro se faz um ato reconciliador, se não se reconciliar, aí é que vai aos tribunais, ao juiz. Mas antes de chegar a juízes que preferem que haja antes uma reconciliação para depois da tomada de decisão, para que chegue ao entendimento. Então, isso já é orientação bíblica, já está na Bíblia isso. Então, primeiro, procure reconciliar, procure de alguma maneira tratar aquilo que não está resolvido. Se vê o pecado do seu irmão, trate dele, ajude, abençoe. Se ele não te ouvir, como diz a palavra, siga o que a palavra diz e aquilo que está na nossa lição. A igreja vai ganhar muito, né? Os conselhos de igreja, os pastores agradecem a você, mas que isso seja algo que nós precisamos. Eu peço a Deus que nós possamos aprender cada dia mais a questão de confrontar, estar disposto, estar pronto e saber fazer isso, e também estar pronto a ser confrontado, né? Porque muita gente gosta de confrontar, mas ser confrontado, ele não aceita muito. Então a gente precisa também entender esse ponto. Que Deus abençoe você, que essa seja uma semana abençoada, que você possa entender, depois você pode rever ali, né, devagar, você pode ler a lição que está na tela para você, como eu falei com você, e Deus abençoe você e te dê mais muita sabedoria. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.